isso o título da mensagem de hoje é: eu vou em nome de Deus. Quem vai? Eu vou em nome de Deus. Não precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, porque eu não gosto quando mando fazer isso. Nem dar a mão, mas diga para você mesmo: eu vou em nome de Deus. Agora você tem que acreditar nisso, porque quando você entender o propósito, o projeto, o chamado e quem está contigo, pode ter certeza que as muralhas ruirão. Pode ter certeza que a enfermidade vai ter que retroceder. O médico vai estar falando que demora 6 meses para recuperar. Tu começa a rir, por quê? Porque o meu Jesus faz em tempo recorde. A gente não entende quando Deus manda a gente para dentro de um hospital. A gente não entende quando uma criança fica abaixada. A gente não entende o que Deus quer fazer. Alguém ouviu falar de Jesus no hospital lá? Ah, precisava de um pregador naquele quarto, então é isso? Agora você consegue entender que Deus está no controle de tudo? Vocês conseguem concluir então que Deus está sabendo o que Ele está fazendo? Então não tenha medo dos gigantes que aparecerão na sua vida. Não tenha medo das dificuldades que aparecerão. Não tenha medo de nada, porque o Senhor é contigo. Quem crê? O Senhor é contigo. Agora, a grande arma do inferno é a desmotivação. E como é que nós conseguimos ficar desmotivados? Como é que a desmotivação entra na nossa vida? Como é que a gente perde a motivação? É quando nós olhamos ao nosso redor e nós concluímos que as coisas não estão indo bem. É quando nós vemos os problemas se aproximando, muitas vezes somente na nossa vida e outras vezes problemas sociais ao nosso redor. É quando nós começamos a ouvir cada vez mais próximos rumores de guerra. É quando nós descobrimos que está tendo um pequeno surto de uma nova pandemia lá na China e a gente já acha que vai chegar em nós de novo e que nós vamos perder mais pessoas que nós amamos e que a dificuldade vai nos alcançar. Quando vê, a gente está desmotivado, nem está conseguindo pensar no futuro e nem querendo construir nada relacionado ao futuro. A gente não está querendo dar um passo na direção do futuro porque a gente está desmotivado. A gente prefere sentar, chorar e esperar o dia mau se aproximar. Mas deixa eu dizer quem você é. Você é filho escolhido, ungido para ir em nome de Deus. Pega a visão. Se você chegasse nessa cidade há 25 anos, 30 anos atrás, você ouviria falar sobre a cidade sem lei. Alguém já ouviu falar da cidade sem lei? Alguém já viu o meme aquele do The Rock, quando está dirigindo táxi e uma pessoa pergunta: para onde é que tu vai? E ele fala: para Alvorada, e The Rock vira. Só eu ou mais alguém? Levanta a mão aí. Deixa eu te contar o que estão falando da cidade de Alvorada. Não é eu que estou inventando, é o que estão falando, é terra de avivamento. E o que é um avivamento? É um conjunto de arrependimento. É um monte de gente junto se arrependendo da vida que levava e agora enxergando o que Deus tem para a sua vida. E agora você vai fazer o que Deus manda em nome de Deus. E você não precisa nem ser convertido, nem frequentador de uma igreja evangélica para saber que Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Se você crê em Deus, saiba que ninguém cria nada em vão. Ninguém cria um celular para segurar a Bíblia. Ninguém cria um tablet para ficar como espelho. Se você foi criado e gerado por Deus, tem um projeto para a sua vida, tem um propósito para você. Só que você só vai descobrir o que é isso e quando vai acontecer isso, se você caminhar com Deus, porque é uma preparação para essas coisas acontecer. E quando você começa a acreditar que Deus tem um plano para a tua vida, um projeto para a tua vida, e não importa a religião que tu se encontra, não importa as tuas crenças, não importa onde você está, quando você começa a acreditar que Deus está no controle, mesmo você sendo de outras religiões, é inevitável, Deus começa a te puxar aos pouquinhos para o lado dele, até que você comece a ir em nome dele, entendendo quem ele é e o que ele pode fazer através de você. Não tem erro. E eu quero ilustrar isso hoje com a vida de um cara, um menino improvável, que decidiu ter relacionamento e vida de verdade com Deus. O nome dele é Davi. Davi diz que quando um rei que foi escolhido pelo próprio Deus, porque o povo pediu um Deus que não quis mais que Deus o governasse, mas agora queria um homem para o governar, Deus avisou para esses homens o seguinte, para todo o povo na terra: vocês estão querendo que eu levante um homem para exercer poder sobre vocês? E diz que ele levanta Saul.
Saul vai até um certo ponto, mas depois que vê o poder que tem na mão, começa a achar que o poder é dele, começa a achar que as coisas são do jeito dele. É que nem nós somos crianças dependentes dos pais. Obedecemos aos pais, fizemos tudo que os pais mandam a gente fazer porque a gente é dependente dele. Aí a gente começa a ganhar uma carnezinha, começamos a ganhar um pulmãozinho, começa a nascer uns cabelinhos, e a gente já começa a achar que é galinho, e começa a tomar as suas decisões, e aí começam as descobertas e os atritos em casa entre pai e filho, onde a mãe e o pai diz: tu fez isso, e tu fala: foi sem querer. Eu fiz, mas eu te ensinei a fazer o contrário, não foi isso que eu te eduquei. Quem já ouviu isso aí do pai? Quando teimou? Um monte de gente santa aqui nunca ouviu nada do pai, né? Que benção isso aqui, meu. Vou perguntar, quem é que já desobedeceu pai e mãe? Levanta a mão. Melhorou agora. Não que eu estou feliz que tu tenha desobedecido, mas porque você foi sincero. Está entendendo? Agora deixa eu colocar Deus, que é teu eterno pai. Quem crê que Deus é teu eterno pai aqui? Com Deus não existe essa de ter virado adolescente, adulto e veterano. Com Deus sempre Ele vai ser pai e tu filho. Ele sempre vai querer te ensinar e você vai ter que sempre aprender. Não há nada que você consiga ensinar para Deus. Aprende isso. E a segunda coisa que você tem que entender: você sempre tem que seguir os passos que Deus der. Por isso você precisa de relacionamento com Deus todos os dias da sua vida. É por isso que tu olha para dentro da igreja evangélica e diz: o que esse bando de crente louco que é socado na igreja 2 vezes por semana? É porque a gente está em busca de direção para a nossa vida, para não errar na nossa caminhada. Amém? Bom, Davi decidiu ter um pai e honrar, mas também decidiu obedecer a um Deus que estava no céu. E a Bíblia fala que por ele ser obediente a Deus, quando Saul desobedeceu, Deus apontou um sucessor para o reinado, um outro rei. Detalhe, ele era um menino jovem, não lembro bem a idade, não vou colocar o pastor Lucas nessa sinuca de bico. Amém? Aproveitar que ele está aqui com a família toda. Amém? Pai de multidões. Amém? Não vou colocar ele em risco agora, porque mas ele era muito jovem, mas decidiu obedecer a Deus. Vira uma chave na sua vida, e não importa quanto tempo de fé você tenha, poder de Deus vem sobre você quando você decide tomar uma decisão, decide tomar um posicionamento de viver uma vida de obediência total a Deus. Davi decidiu isso, ao ponto de quando Deus não quis mais Saul, Davi nasceu, passou alguns anos até Davi ter uma idade razoável para o profeta ir até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, a maioria daqui conhece a história. Ele chega na casa de Jessé e chegando lá, ele dá de cara com um guri bonito, brabão, dá choque assim, sabe? Aquele cara de pá, guerreirão, mais velho da família, tradicionalmente falando, o escolhido de Deus. E aí o que acontece? Quando Samuel entra na casa de Jessé, fala: certamente está diante de mim o escolhido do Senhor. E Deus fala através de Samuel e fala o seguinte: não Samuel, não foi esse que eu escolhi. Tu olha para a aparência, eu sou Deus que olha para o coração. Então quando tu se olhar no espelho de novo, pega a visão, quando tu se olhar no espelho de novo, não importa o que tu vai encontrar lá, daqui a pouco vai encontrar alguém desabilitado, vai encontrar alguém frágil, vai encontrar alguém que errou muitas vezes, vai encontrar alguém que tropeçou muitas vezes, vai encontrar alguém que muitas pessoas podem falar coisas negativas sobre você, mas se Deus te escolheu, meu irmão, está escolhido, e Ele vai cumprir o projeto através do seu posicionamento. Amém? Diz que Samuel fala que não é nenhum deles. Ligou um ruído aqui, seu Chico, não sei o que houve. Apareceu um apito aqui. E diz que, avisa ele lá por favor. E diz que depois que ele diz que não é aquele rapaz, ele começa a passar por um dos filhos. E pensa: deve ser esse? Não. É esse? Não. Não falta ninguém? Falta o esquecido, falta o improvável, falta aquele que eu acho que não seria ele. Se não é nenhum desses, não pode ser aquele. Mas Samuel falou: não sentaremos na mesa até que ele venha. E quando trouxeram Davi para dentro da casa, de estatura mediana, de semblante frágil, porque na minha época, quando nós era guri, quando o guri era muito bonito, para mim era frágil. Tinha que ser feio e brabo, para mostrar que era forte.
Trouxeram um homem que parecia frágil, mas era forte, porque dentro dele tinha a força de Deus. E o que acontece? O homem diz: é esse. E unge Davi. Depois de ser ungido, Davi volta lá para cuidar das ovelhas, viver em obediência, mas com óleo de uma promessa de que ele era um rei sobre a sua cabeça. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Você acredita nela? Você vive como que acredita nela? Ou na hora da dificuldade você esquece da promessa e começa a tremer, pensa em desistir, pensa em abandonar, pensa até em parar de ir na igreja, pensa que Deus te esqueceu? Quem te prometeu não foi Deus? Quando é que tu viu ele não cumprir uma promessa? Ele é fiel para cumprir. Quem crê nisso? Ele é fiel para cumprir. Davi está lá esperando o cumprimento da promessa, porque quem acredita em Deus espera. Amém? E enquanto ele está esperando lá, um dia o seu pai manda o chamar. Quando o seu pai manda chamar ele vem pensando que é para fazer mais um dos afazeres. Mais um dia que eu vou fazer alguma coisa para o meu pai, porque para o meu pai eu sou uma coisa, mas pelo que eu entendi, para Deus eu sou outra. Não se preocupe com o que as pessoas próximas a você acham sobre você. Se preocupe na promessa de Deus sobre a sua vida, vai e viva ela. E diz que quando o pai dele chama ele, diz: meu filho, eu preciso que tu vá levar comida e mantimento para os teus irmãos. Responde uma coisa para mim, igreja. Uma promessa, ela está no presente ou no futuro? No futuro, beleza. Você vive com os olhos no presente? Não responda, tá? Ou no futuro? A pessoa que acredita na promessa de Deus vive com os olhos no futuro. E ele vive esperando o chamado de Deus, vive esperando a promessa de Deus, porque ela está no futuro. Nós devemos nos mover pelo futuro. E quando se fala de promessa na Bíblia, para a nossa vida o futuro está cheio de promessas de vida com abundância. Amém? Mas quando se trata também da Bíblia, ela tem algumas promessas sobre dificuldades e aflições. Amém? Agora eu pergunto: as promessas da Bíblia que falam sobre dificuldades e aflições, elas terminam dizendo que você só vai passar por dificuldade e ficar aflito? Ou ela diz: persevere, porque no final tudo vai dar certo? É sobre isso essa noite. É sobre você olhar para o futuro e não importa o processo, não importa as dores, não importa quem acredita em você, não importa o que falam de você, não importa os rótulos que você tem, não importa o que nada, não importa quem te chama de louco, não importa quem te chama de frágil, de fraco, não importa. Você tem uma promessa, ela está no futuro e você caminha todos os dias em direção a ela. Vocês conseguiram entender isso? Davi caminhava desse jeito, ele vivia uma vida de excelência todos os dias. Ele tinha uma promessa. E agora eu quero fazer uma leitura de quando seu pai chama ele, ele vai até o seu pai e o seu pai dá uma missão para ele. 1 Samuel 17, versículo 4, acende a luz para mim, por favor, Ju. 1 Samuel 17, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: vamos à leitura? 1 Samuel 17, versículo 4. A Bíblia nos diz o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um campeão cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Era pesado, hein? Também trazia as grebas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Adiante dele ia um escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, o gigante de Gate: desafio hoje as fileiras de Israel. Quem é Israel? O povo de... Desafio hoje
as fileiras de Israel: dai-me um homem para que nós pelejemos. Versículo 11, presta bem atenção. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, presta atenção. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, se desolaram e temeram muito. Até aqui. Vendo Saul, o rei levantado por Deus, e o povo de Israel, o povo de Deus, o filisteu, ficaram desolados, ficaram com medo, ficaram com muito medo. Mas vamos pensar nisso aqui também, né? Diz que o cara era grande. Pensa em grande, forte, pensa em forte. O cara era um baita de um guerreiro, desde sua mocidade, quebrava os caras na mão. O cara era um gigante temido, que depois que viu que o povo estava com medo, via até o meio do arraial e dizia: vem alguém contra, se tiver um para fazer de mano comigo, já era. E diz que durante dias ele fazia isso, e a cada dia o povo ficava com mais medo. A voz de quem que eles ouviam quando gritavam vem? Era de quem? Do gigante filisteu. Qual voz vocês têm ouvido nos dias de hoje? Do gigante do problema? Ou do Deus Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer gigante? Qual voz vocês têm ouvido todos os dias? Os rumores? As situações ao teu redor? Ou a voz de um Deus que diz: eu estou no controle, não temas, eu sou contigo, eu vou fazer você passar por esse processo? Qual voz você tem ouvido? Sabe que esses dias eu estava estudando sobre pregação expositiva e pregando sobre outros tipos de pregação, que eu não me lembro as outras duas. E eu fiquei pensando, eu tenho que tentar me tornar um pregador expositivo, mas daí vocês não vão entender nada. Eu tenho que trazer a sua memória, porque o problema de Davi era um gigante filisteu. Na verdade, não era nem um problema de Davi. O problema de Israel era um gigante. Só que diz que todo Israel estava com medo. Todo. E o seu pai mandou ele levar mantimento para os seus irmãos. Só que diz que lá, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, você conhece a história, diz que surgiu um urso. E esse urso que surgiu tentou pegar uma ovelha. E Davi, por viver uma vida com Deus, achou que podia. E foi contra o urso. E diz que matou o urso. E diz que no outro dia, uns dias depois, surgiu um leão. Oh meu, um leão é grande, é gigante, muito maior do que até mesmo Golias. Golias podia fazer um jeito com o leão, mas Davi não. E diz que quando esse leão foi pegar uma ovelha do seu pai, diz que Davi não aceitou o cachorro e falou: larga leão, e matou o leão. Pensa em Davi voltando e contando tudo isso para as pessoas: meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses dias teve um urso lá, matei. Aí tu que já começou a rir, né? Pega o menorzinho aqui da casa: eu matei um urso essa semana. Vai, então vou marcar uma pescaria, né, irmão? Marcar uma pescaria, né? Tu acha que eu vou acreditar em ti que tu matou um urso? Não te conto. Apareceu um leão, plum, boxeei, matei o leão. Tu acha que eu vou acreditar em ti? Irmão, se tem uma coisa que eu não me preocupo mais, é as pessoas acreditarem em mim ou não. Porque eu tenho certeza quem me levantou, quem me enviou e em nome de quem que eu estou indo. Então não se preocupe com quem vai acreditar em não, se preocupe com quem está falando contigo. E quando você começar a acreditar nessa voz, a voz do filisteu não fala mais contigo. Quando você começar a escutar esse Deus, e aqui está uma coisa que talvez outros lugares você não ouve. As pessoas tentam dizer assim, ó: eu vou dar um jeito para ti. Até mesmo igrejas: eu vou colocar a mão na sua cabeça e orar por ti. E existem pessoas que acreditam que a oração do pastor é que muda a tua história. O que muda a tua história, Jesus ensina nos evangelhos, é quando você crê no Deus que você está buscando. Porque Jesus dizia: vai, seja feita conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então é Deus e não o homem. Aprenda a viver essa vida com Deus, que você vai começar a ver gigante caindo ao teu redor. Amém? Quando Davi contou para os irmãos, os caras devem ter tirado onda da cara dele. Até que o pai dele chama ele para fazer uma carguinha. Leva uma comidinha para os teus irmãos e leva um pouquinho lá para o chefe da guarda. Quando ele chega lá, ele vê o tumulto.
Quando ele vê o tumulto, ele está vendo que Golias veio até o meio do arraial, viu que Golias intimou todo mundo, viu que está todo mundo com medo, dizendo que está tudo acabado. Viu que a situação era delicada. Viu que não tinha jeito, porque era um homem intimando um homem, sabendo que ele era maior 3 vezes mais do que qualquer outro homem que tivesse no exército. Então todo mundo deu aquilo como perdido. Só que Davi está cumprindo o chamado do seu pai, entregando o que o seu pai mandou aos seus irmãos. Ele ouve falar que Golias está tirando uma onda do povo de Deus, e ele levanta a cabeça e diz uma coisa que vai mudar a minha vida e a sua vida. Quem é esse incircunciso que afronta o meu Deus, o Deus de Israel e o exército do Deus vivo? Sabe qual a diferença de uma pessoa normal para Davi? É que você pensa, eu não consigo. Sabe o que Davi pensava? O meu Deus é muito maior do que isso, tu vai ter que cair por causa dele. Quando tu se levantar e começar a olhar para os problemas dizendo, tu vai ter que cair não porque eu sou bom, vai ter que cair por causa do Deus que eu sirvo, os problemas vão começar a cair diante dos teus olhos. Não é porque você é bom, não é porque você é habilidoso, não é porque você acha que é a última traquinas, que geralmente está quebrada no final do pacote. É o Deus que você serve e se posiciona em viver todos os dias. Então começa a colocar Deus no lugar certo, que você vai começar a viver. A Bíblia fala que todo mundo estava tremendo, mas Davi não aceitou o cachorro. E no versículo 26 diz o seguinte: então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que tu desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. O irmão dele está falando assim, ó: o que tu veio fazer aqui? Tu veio ver o momento sanguinário? Tu veio ver que a gente está com medinho? Davi podia responder: não, eu vim porque eu sou obediente ao meu pai e a Deus. Eu estou no lugar que Deus me colocou. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu vim fazer o que Deus mandou fazer. Eu vim porque Deus me colocou nesse lugar. Eu estou onde Deus mandou estar. E você tem que estar sentado nessa cadeira para aprender alguma coisa e praticar lá fora. Senão não vale nada. Você só vai ouvir uma história que vai te impressionar. Vai embora daqui hoje sabendo quem é o Deus que vai junto contigo. Para de ficar temendo os rumores. Para de ficar temendo, sabe? Está se aproximando uma tempestade. Cara, eu falei outro dia aqui, quero frisar bem claro a nossa visão acerca do mundo espiritual e bababá, bababá. Eu não sou muito adepto de ficar procurando o nome do demônio. Demônio fulano de tal, demônio fulano de tal, demônio não sei da onde, demônio de cá. Eu não sou o cara que fico procurando o nome de demônio, porque aqui nessa casa demônio não tem que ter moral. Aqui é um nome que está acima de todo nome, e ele se chama Jesus, e ele é suficiente para derrubar qualquer um desses que vier contra a gente. Então para de caçar essas coisinhas de entender. Tu tem que entender que o mundo espiritual funciona da seguinte forma: se tu for obediente, tu está blindado, pronto. Tiver posicionado, vivendo em santidade, vivendo a vontade de Deus, o inimigo não pode te tocar. Ah, mas e Jó? Se te tocar, agradece a Deus, porque um grande milagre virá através da sua vida então. Mas não fica procurando o nome do pai, não fica tentando. Pastor, tu não tem medo? É que às vezes eu sinto uma opressão. Dá uma ordem para essa opressão. Convida o teu Jesus a estar aí. Sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo no dia de Davi. Está todo mundo com medo. E a cada dia, eu acredito que Golias vinha até um pedaço. O arraial é lá, o meio do arraial é ali. Lá está o povo de Deus e aqui está o povo dos filisteus. Acho que no primeiro dia, Golias veio e falou: quem vai vir contra? Ninguém veio. Segundo dia, quem vai vir contra? Ninguém veio. Terceiro dia, até que chegou no 40º dia, ele chegou e batia no peito: e aí, meu, não tem nenhum galo para se levantar contra mim? E o menininho, que a princípio tinha caído de gaiato, ouve e diz: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Ele ainda tentou dar uma moral para o exército de Deus, mas o povo de Deus não acreditava nesse Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que não acreditam no poder desse Deus, preferem potencializar uma opressãozinha demoníaca. Quero falar uma coisa bem clara aqui, para daqui a pouco não ter um equívoco ali na frente.
Se amanhã ou depois eu passar por uma dificuldade, tropeçar, quebrar um braço, dar uma cabeçada, qualquer coisa acontecer comigo, não foi demônio, foi a permissão de Deus, porque eu não acredito nisso. Estão entendendo? Estão entendendo? Porque eu sei onde é que está a minha vida com o Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. E eu espero que tu saiba. Eu espero que tu saiba. Em nome de quem você vai? Quando Davi ouve que está todo mundo com medo e vê o que vai ficar grandão quando ganhar umas coisinhas ali de quem derrubar o Golias, ele pensa, além de eu derrubar esse cara que está vindo contra o meu Deus, porque eu sei que o meu Deus é maior que isso, eu vou sair desse momento casado, porque ele ia casar com a filha do rei, ia ganhar isenção de impostos para sua família, e mais um caraminguá no bolso para curtir uma lina de mel. Ele pensa, vou dar um pauzão nesse cara, e ele vai. Diz a Bíblia, eu quero ler com você. Primeiro ele encoraja o rei. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Saul, porém, disse a Davi, não poderás ir contra o filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul tentando desencorajar, não deixa ninguém te desencorajar. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, eu tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava e lhe arrancava da boca, levantando-se ele contra mim. Segurava-o pela queixada e o feria e o matava. Imagina Saul ouvindo essa história, louco de vontade de rir. Não tem problema se alguém ri de você, importa quando você tem uma palavra de Deus para a sua vida. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Davi está dizendo que o segredo da força dele é Deus. Você admite isso? Ou é você que bateu as metas? Ou é você que resolveu o problema? Para onde é que tu aponta o canudo que Deus te deu? Venci? Ou a glória dele? Como é que é o carro? Deus te deu um carro novo. Como é que está o coração agora depois do carro novo? Está rolando na vila? Para mostrar que quem te viu passar na prova e não te ajudou? Ou tu está enchendo ele para trazer gente para a igreja, para mostrar quem é o Deus que mudou a tua história? Como é que está a tua vida depois que Deus te promoveu? Como é que está a tua vida? Tu está promovendo Deus ou está se promovendo em cima dele? Davi vivia uma vida desse jeito, ele apontava para o céu, ele apontava para Deus. Diz a Bíblia no versículo 40, então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje, 5 pedras lisas, no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu, onde todo mundo tinha medo de se aproximar. O gurizinho frágil aos meus olhos está se aproximando. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou para Davi, desprezou-o, perguntando, porquanto era mancebo, novo, ruivo e de gentil aspecto. Quando o gigante viu que Davi era frágil, ele começou a tirar uma onda. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Pelos seus? Eu só conheço um Deus, mais alguém? Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O filisteu está vindo, grande, gigante, e dizendo, eu vou te rasgar no meio, quebrar tua cara, e hoje eu vou entregar o teu corpo para que as aves venham comer. Se eu tivesse lá, preciso falar? Eu largava de Pirelli. Mas tá louco, rapaz. Olha o tamanho do cara, meu. Tipo aquela época de grisada, regou, mas olha o tamanho do cara, mano. O cara vai até um limite, né? Não vem, cachorreando. Vai cachorreando. Mas daí vivido. Eu acho que não vai dar, hein? Davi me ensina que o segredo para vencer os gigantes é vencer para a glória do nome de Deus. O segredo para os teus problemas caírem por terra não é você superá-lo para fazer outros problemas, é para você aprender com eles
e quando superá-los, dizer que foi Deus que fez isso na sua vida. Deus te resgatou. Quando te resgatou, não te resgatou para te ficar dando testemunho dizendo: eu era um bêbado que vivia drogado, hoje estou curado. Como é que é o resto? Vocês conhecem essa musiquinha? Está amarrado isso aí. Todos esses problemas que você passou na sua vida sem Jesus só servem para uma coisa: para você reconhecer Ele na sua vida e apontar para o céu, dizendo para outras pessoas que o Deus que mudou a tua história é Deus que pode mudar a história de todas as pessoas ao teu redor. É para isso. Não é para você mostrar para sua família, não é para você ficar engrandecendo onde é que você andava. Às vezes a gente se empolga. Às vezes eu encontro com os parceiros, a gente começa a lembrar de umas presepadas, e daqui a pouco eu penso: não, tem que parar de falar disso daí. E é normal. A gente não pode exaltar quem a gente foi. Aí tu vai dizer: tem que exaltar quem a gente é. Não, quando você foi transformado por Jesus, você exalta Ele. Você declara que Ele é bom. Declara que por causa dEle você mudou. Declara que Ele é na tua vida. E esse gigante está vindo contra Davi, dizendo: tu vai ver o que eu vou fazer contigo. Davi, porém, respondeu, versículo 45: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Cara, eu não sou forte, eu não largo bem na mão, eu não tenho arma direito, mas eu venho em nome de Deus, em nome de Jesus. O meu problema vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus, meu filho vai se converter. Em nome de Jesus, meu casamento vai se alinhar. Em nome de Jesus, você vai vencer. Em nome de Jesus, o gigante que vem contra a tua vida vai ser pedestal para você colocar um troféu, que ali vai estar escrito Jesus, e não o seu nome. Quando as pessoas olharem aquilo ali, um casamento restaurado, uma vida transformada, alguém resgatado, alguém transformado, as pessoas não precisam ver o teu nome embaixo. As pessoas têm que saber que foi Jesus que restaurou e mudou a vida de mais uma pessoa. Não importa o posto que nós temos dentro da igreja hoje, porque nós estamos cheios de amigos da gente, que lá no mundão a gente era tudo louco. Aí eu encontro meus amigos no culto, a Jata aqui hoje, o Mirim está aqui hoje. Aí eu encontro meus amigos lá no mundão, nós era vida louca. E hoje o Bocão é o pastor da igreja. Cara, eu sou o porta-voz de um Deus que fez, tem um troféu com o nome de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. Eu por mim, um dia sem ele, mergulho de volta no mesmo lixo. Um dia sem ele, eu volto correndo lá para aquele lugar. Porque ele é o remédio que eu tomo todos os dias. É Ele que me muda todos os dias. Porque eu continuo com vontade muitas vezes de pegar uns pelo pescoço. E Ele é o remédio que me ensina que eu não tenho que sentir essa vontade. É um novo coração que eu estou em busca, eu trato ele com um remédio chamado Jesus. Não é você não fazer mais o pecado, não é mais tu não usar mais a droga, não é mais tu não fazer a coisa errada. É Jesus está curando o teu coração. Porque era no coração desses homens que eles sentiam medo. Era no coração deles que eles tinham medo. E é no seu coração que acontece as tretas. É no seu coração que você fica pensando que pessoas pensam a teu respeito. É no seu coração que você fica pensando que está excluído. É no seu coração que você se sente oprimido pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. É dentro de você que começa a vir a desesperança. É no teu coração que tu não começa mais a querer fazer nada. É no teu coração que nasce o desejo de ficar no quarto escuro. É no teu coração que você quer fugir de todos. É dentro de ti que acontecem essas coisas. Agora, quando Jesus entra aí para dentro, meu irmão, Ele faz de dentro para fora as pessoas olharem para ti e dizer: tu, matador de urso, tu, matador de leão, tu, guerreiro. Não, você ouviu errado. Não sou eu, é Ele que vive em mim que faz essas coisas. Ele vive em você. Ele governa os teus passos. Ele conduz a tua vida. Ele é Senhor da tua vida e da tua história. Jesus vive através de você. Ou você está cheio de você ainda, dos teus julgamentos, dos teus olhares, das tuas convicções, do teu jeito de enxergar a vida. Jesus mora aí, ou você está cheio de você, dizendo que tem uma informação de Jesus e que Ele mora aí. Davi estava convicto em nome de quem ele ia. Você está convicto em nome de quem você vive? Eu vou resumir rapidinho e vou finalizar. Quem conhece a história do início? No início criou o Senhor os céus e a terra. Quem conhece?
Adão e Eva. Deus criou a terra, no final criou Adão, soprou vida em Adão, viu que Adão caminhava sozinho, triste lá no paraíso, pensando, né? O pato tem a pata, o girafa a girafa, o elefante a elefanta, e eu não tenho ninguém. E Deus falou assim: não é bom que o homem fique só, vou dar uma namorada para ele. Mandou Eva, fez ele dormir, tirou da costela dele, e nasceu aquela mina linda, que ele só tinha olhos para ela, afinal de contas era a única que tinha. E o que aconteceu? Mas era a única que tinha, irmãos. Era a única que tinha. Ponto. E depois o que aconteceu? Eva vem ao mundo e um dia ela está lá, num rolezinho. Ela chega numa árvore, tem uma fruta agradável. E ela ouviu do seu marido, não de Deus, que ela não podia comer aquela fruta. Ou seja, Deus queria viver para sempre em comunhão com eles, mas não podia somente comer daquela fruta. O que acontece? Ela vê que a fruta é linda, mas vai na fruta do lado. Quando ela vai na fruta do lado, uma vozinha, aquela voz que tira a gente dos trilhos, aquele, sabe, que chega em você, aquela amiguinha que fala que teu marido não vale mais a pena, aquele amigo que fala que não vale a pena continuar casado, aquela pessoa que com uma palavra te desmotiva de viver, a voz falou para ela: come. E ela: não posso, meu marido falou que eu não posso. Capaz, pode comer, guria, não vai dar nada. Que nem nós quando ouvimos: fuma. Não posso, minha mãe falou que eu não posso. Fuma, não vai dar nada. A Eva vai e come e dá para o marido. Eles olham que estão nu, 6 horas da tarde, Deus está chegando. E aí, meus filhos, como é que vocês estão? Estamos aqui escondidos, por quê? Por acaso me desobedeceram? Sim, a mulher que tu me deu a fruta. A mulher grita: a serpente que tu criou mandou eu comer. E aí somos nós vivendo, procurando culpados para o nosso erro. Aí sabe o que acontece? Vem Jesus na terra. E aí a gente não entende como é que um cara que 2000 anos atrás, hoje consegue fazer mudanças dentro de nós. Simples. É porque o modelo de início era viver em obediência. Jesus vem e prova que dá para viver uma vida de obediência. Aí você pensa: mas não tem como eu não errar, pastor. Volta e meia eu vou deslizar, volta e meia eu vou tropeçar. O segredo de Jesus ter vindo na terra era para te ensinar o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, caminha comigo, caminha após mim, segue os meus passos. Se você não tiver os olhos desse tipo, desse jeito, vivendo dessa forma, para a glória do nome dele, você vai ser mais um Adão que vai ficar tropeçando e se escondendo de Deus. Eu posso não saber o teu pecado, mas Deus sabe. E muitas vezes você não se esconde de mim, mas se esconde de Deus. Como é que você se esconde de Deus? Quando não vem no culto porque errou, quando não ora porque sabe que está errado, quando não vive com Deus porque sabe que está vivendo fora do plano. Aí Jesus vem e me ensina: quando tu errar, eu continuo com um projeto de pé para a tua vida. É sobre isso. E depois que tu entender sobre obedecer, vai em nome de Deus e ensina outros. Vai em nome de Deus e mostra para os outros. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Principalmente para os meus irmãos da antiga. Eu estou aqui em nome de Deus, dizendo que tem um Deus poderoso que muda histórias, que muda vidas, que transforma o nosso coração, que transforma a tristeza em alegria, que muda a nossa história por completo. Eu vim em nome de Deus dizer que através da obediência que eu aprendi com Jesus, Ele é poderoso para mudar a minha e a tua história. Se você acreditar, a partir de hoje você irá em nome de Deus e começar a mudar a história de outras pessoas por aí afora. Em nome de Deus. Eu vim em nome de Deus. Mas para eu ter a assinatura de Deus, eu tenho que estar vivendo em obediência a Deus. Agora eu quero deixar mais um último ponto. O problema é que o homem inventou coisas que Deus não criou. O homem inventou não pode, quando Jesus quer relacionamento. Como assim? O homem inventou que tu não pode usar tal roupa. O homem inventou que quando tu for na praia, dependendo do jeito que tu caminha, a igreja que tu congrega, tu tem que tomar banho de mar, de calça, de sarja. Nada contra os irmãos que fazem isso, mas isso é coisa de homens. Quem vive relacionamento com Deus sabe a hora de usar bermuda, sunga, biquíni e o momento de ir para a praia ou não.
O segredo da nossa vida para nós acertar não é viver o não pode, a proibição que o homem impôs. O segredo é viver de relacionamento sincero e genuíno com Jesus, porque o próprio Espírito Santo de Deus fala para ti o que tu pode e o que tu não pode fazer. E nós estamos nessa casa para aprender a ouvir a voz e não para ouvir doutrina de homens. Nós estamos indo em nome de Deus. Se tu perguntar para algumas igrejas, o que nós fizemos ontem aqui foi uma heresia. Pagode, trouxeram o mundo para dentro da igreja. Ah, e os teus louvor, que é lá não sei de onde, é o que tocava na época de Jesus. Na época de Jesus não tinha nada, não tinha violão. Ah não, é de Deus porque é no violão. A gente só encurtou o violão e tiramos 2 cordas. A gente fica insistindo em colocar barreiras, quando Jesus quer nos dar acesso. Quem crê? Por isso nessa noite, não importa quanto tempo de fé tu tenha, não importa de onde tu veio, os rótulos que você tenha, se há gigante te esperando em casa, se há problemas terríveis, sejam eles de quaisquer a origem, problema físico, emocional, espiritual, de saúde, não importa qual tipo de problema que pode estar na porta da tua casa te esperando, dizendo: eu sou Golias. Hoje tu vai chegar e tu vai dizer: lembra de mim? O gigante vai dizer para ti: lembro, eu vi tu indo com medo. Ah, nem te conto quem que eu encontrei no caminho. O nome dele é Jesus. Chegou teu dia, gigante. Hoje a tua cabeça vai cair, tu vai cair por terra em nome de Jesus. Eu conheci um Jesus naquela casa, e eu convidei ele para entrar na minha casa e morar na minha vida. Eu conheci esse Jesus há alguns anos, mas não sei porquê, pastor, eu perdi ele de vista e hoje eu estou enxergando só Golias. Pastor, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, pastor, mas os problemas, as dificuldades, as tempestades, pastor, estão fazendo eu sentir medo de uma tal forma que eu não consigo acreditar que eu vou vencer. Parece até mesmo negligente, inconsequente da minha parte de dizer, mas não é, porque eu, em nome de quem eu estou falando? Para Deus nada é impossível. Então não importa a origem do teu problema, importa que a última palavra vem do Senhor. E aí tu pensa: e se Deus não quiser resolver o meu problema? Deixa eu te contar o que Ele vai fazer contigo. Ele vai te dar força para te suportar Ele. Se tu não vencer no soco, tu vai vencer no cansaço. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus vai ser único na tua vida. Ele vai ser a fonte de todas as coisas. Se Deus não te curar da tua enfermidade, Ele vai te dar capacidade para suportar esse processo na terra com ela, até você chegar no céu para o grande encontro com Ele. E você vai pensar: por que tu não me curou, Deus? Era mais fácil tu me curar e todo mundo aplaudir. É que eu queria mostrar para todo mundo que tu foi fiel a mim, mesmo eu não te curando. E afinal de contas todo mundo viu a tua fidelidade, e vão ser fiéis porque viram você sendo fiel. Nessa noite eu quero convidar pessoas que porventura estão enfrentando gigantes, para ver esses gigantes tombar.